Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6. Nós estamos nesta série de mensagens a respeito do crescer na vida com Deus. Estamos concluindo esta série de mensagens. No domingo passado, pela manhã, estivemos meditando a respeito de como tratar o pecado do irmão. De que maneira devemos, então, considerar aquele irmão que cometeu um erro, algo de mais grave, e como devemos agir? Quais as orientações que a palavra de Deus nos traz, o que é que o Senhor Jesus orienta? E estivemos meditando naquele texto em que o Senhor Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, vai a ele, tu e ele só, se te ouvir, ganhaste a teu irmão. E ele apresenta então um plano B: se não ouvir, leva mais um ou dois. Se não ouvir, leva a igreja, plano C. Se não ouvir a igreja, então como plano D, considera-o como gentil ou publicano. E estivemos verificando alguns acontecimentos e também algumas parábolas do Senhor Jesus, em que Ele nos ensina a respeito, por exemplo, do perdoar, e de como precisamos estar prontos a perdoar. Mencionamos aquela parábola do credor incompassivo, em que um homem foi perdoado de uma dívida de 10.000 talentos e não perdoou uma dívida de 100 denários. Estivemos aqui fazendo algumas contas e com aquele resultado de que aquele homem, se ele que foi perdoado dos 10.000 talentos, aquela dívida, se ele ganhasse aproximadamente 100.000 reais de salário e não tirasse um centavo do salário, ele ainda assim levaria para pagar aquela dívida 1.667 anos. Só para a gente ter uma ideia do tamanho daquela dívida, e que é a dívida de que nós somos perdoados. Mas ao longo da semana resolvi fazer uma conta e o resultado é que aquela dívida chegaria a 2 bilhões de reais hoje. Não estou falando em 2 milhões, não, que seria, sei lá, talvez 2 bons apartamentos aí, né? 2 bilhões de reais. Esse foi o tamanho da dívida de que nós somos perdoados. E então, o Senhor Jesus, Ele sabe do que está falando quando diz que nós devemos também perdoar. Agora, aquela meditação de domingo foi a respeito de como a gente trata o outro que errou. Mas e quando nós aqui entendemos que erramos? O que é que precisamos fazer para mudar esta circunstância que nos coloca contrariamente ao que é a vontade de Deus? Capítulo 6 de Romanos, versos de 1 a 14. Estaremos lendo ainda alguns versículos do capítulo 7, alguns versículos do capítulo 8, como orientação para nós nesta hora. Romanos, capítulo 6, a partir do verso 1. Estaremos lendo até o verso 14, uma leitura um tanto longa, mas parece que Paulo traz aqui uma orientação bem importante e interessante. Ele acabara de falar a respeito de que Deus age para conosco por sua graça e misericórdia. E ele então diz, capítulo 6, verso 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento, Pai, em que nos colocamos diante da Tua palavra, suplicamos, Pai, que possamos entender o recado que tens para cada um de nós, que o Teu Espírito esteja falando ao nosso coração conforme a Tua vontade, e que o sermos confrontados com a Tua palavra nos leve a caminhar mais para perto de Ti, sermos mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Fala a cada um de nós, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, ele já traz, a partir da própria leitura, bastante material para que nós estejamos meditando. Esse texto nos apresenta o confronto na palavra de Deus quanto à nossa pecaminosidade. Mas ele parte do princípio de que a nossa posição diante de Deus é em função da graça. E então o apóstolo começa perguntando: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O Senhor Jesus certa vez perguntou: a quem mais se ama? A quem mais se perdoou ou quem a menos se perdoou? A quem menos se perdoou? E a resposta daquelas pessoas que estavam falando com Jesus foi: quanto mais a pessoa é perdoada, mais amor recebeu, mais graça recebeu. E então uma pergunta que surgia na cabeça das pessoas, e que possivelmente o apóstolo Paulo está aqui trazendo uma resposta a certo pensamento que circulava, de que se nós somos salvos pela graça, e se é pela graça que nós somos perdoados, então quanto mais se tiver pecado, maior foi a graça que nos alcançou. Mas o apóstolo vem e contesta isso é um fato: quanto maior o perdão, maior foi a graça. Mas ele questiona se, tendo sido perdoados pela graça de Deus, temos condição de continuar no pecado. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Como é que podemos permanecer no pecado, nós que já morremos para o pecado? E ele então traz a comparação com o símbolo do batismo. Através do batismo nós estamos dizendo: eu morri para a vida velha e renasci para uma nova vida onde Jesus é Senhor.
Então, se nós morremos para a vida velha e encontrarmos uma nova vida em que Cristo é Senhor, como podemos continuar com práticas que faziam parte da vida velha? Práticas que faziam parte do tempo em que não conhecíamos a Deus, práticas que faziam parte do tempo em que não tínhamos em nós o Espírito de Deus. Ele então vai dizer que nós já morremos para o pecado e o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Quando Cristo foi crucificado, aquele velho homem que fazia tudo por conta própria, segundo a própria cabeça, segundo o próprio pensamento, esse homem foi crucificado junto com Cristo. E então, a gente vai ter aqui no versículo 6, ele dizendo: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Um dos cânticos que nós entoamos fala sobre reina em mim, que Cristo é que deve reinar na nossa vida. O apóstolo Paulo está dizendo que se nós nos submetemos ao pecado, nós estamos então nos colocando na condição de escravos do pecado. É o pecado quem está reinando em nós. E aí, nós podemos ir para o versículo 11, quando ele diz: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ele diz então que na nossa consciência, precisamos sempre entender que nós morremos para o pecado. E o pecado em todas as suas formas. De repente, alguém acha que é pecado somente se você matar alguém, se você adulterar, se você ferir alguém, mas às vezes a mentira está nos nossos lábios. Às vezes o comentarmos negativamente a respeito de alguém e com isso estamos destruindo a imagem daquela pessoa. E aí a gente acha que isso é normal. Mas nós já morremos para o pecado. Precisamos então agir como Jesus agiria. E de que maneira é que Jesus agiria? Jesus, quando precisou confrontar alguém, foi diretamente com a pessoa. E ele nos ensinou também desta maneira. E então, o versículo 12 vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Como ressurretos dentre os mortos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o homem natural, o homem vivendo distante de Deus, a sua vida aponta para algo que se assemelha mais à morte do que à vida. Por isso o Senhor Jesus diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em certa ocasião, o apóstolo Paulo vai dizer: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ele está dizendo aí que é mais ou menos aquela imagem, como se no meio de uma batalha tem diversos corpos espalhados pelo chão, pessoas que estão mortas por conta daquela batalha, mas tem alguém que está dormindo no meio daqueles ali. E então, aquele que está dormindo no meio, já ao lado de quem está morto, vai parecer que está morto também. E o apóstolo então diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Termos a direção do Senhor Jesus na nossa vida é que vai mudar esta realidade
de qualquer semelhança que pudéssemos ter com pessoas que possam viver no pecado. Agora, a gente está lendo no capítulo 6. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, vai dizer algumas coisas que nos deixam meio confundidos. Porque no capítulo 7, ele vai falar algo a respeito da nossa tendência para o erro. No capítulo 7, então, a partir do versículo 18, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo está trazendo aqui a nossa realidade como humanidade decaída, e a nossa tendência para o erro. E a nossa tendência para o erro é de tal maneira que você não precisa ensinar a criança a desobedecer. Você precisa ensiná-la a obedecer. A desobedecer, ela aprende sozinha. E então você precisa mostrar que a desobediência traz castigo, a desobediência traz algo que não é bom para ela, para que ela aprenda a obedecer. Nós também temos a tendência para o erro, desde que o pecado entrou no mundo. Então, dentro desse contexto em que temos a consciência de que a vida de pecado ficou para trás e que agora nós buscamos uma vida onde Cristo é Senhor, esta realidade termina enfrentando uma certa luta, uma divisão interna. A humanidade que há em nós com a tendência para o pecado, a facilidade para dar as costas àquilo que é a vontade de Deus e procurarmos aquilo que pode parecer a melhor escolha. Porque o pecado é sempre uma escolha. E quando a gente escolhe o pecado, é porque Satanás pinta a escolha do erro como sendo bonita. Ele procura atrair para o erro. Aquela imagem de Satanás como alguém vermelho, com chifres, uma cauda pontuda, não é assim que ele vai se apresentar a nós. Se ele se apresentar assim, a gente corre dele. Mas ele vai se apresentar da maneira que atrai. No momento em que o Senhor Jesus estava no deserto em conversa com o Pai, uma conversa prolongada em oração, 40 dias ele estivera ali no deserto falando com o Pai, e Satanás chega para ele então dizendo: aqui tem pedras, tu tens poder para transformar essas pedras em pães, para de orar, transforma pedras em pães e come. Eu já compartilhei com a igreja que eu ficava pensando qual era o erro. Jesus tinha o poder, ele estava com fome, poderia muito bem transformar pedras em pães e comer. Qual era o pecado que estava aí? Era o pecado da prioridade que ele tinha naquela hora. Ele estava para começar o seu ministério. Aquele era um tempo em que Deus o separou para isso. O texto bíblico diz que o Espírito Santo o conduziu para o deserto. Ali ele estava em conversa com o Pai, recebendo toda a orientação para o seu ministério. É por isso que quando Satanás diz transforma essas pedras em pães, a resposta de Jesus é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava se alimentando daquilo que procede da boca de Deus, ele estava em oração com o Pai. Por isso, aquela hora, parar naquela hora para comer, não era a melhor escolha, a melhor prioridade que o Senhor Jesus deveria dar.
Satanás vai se apresentar com aquilo que é atraente, com aquilo que possa nos distanciar de Deus, com aquilo que venha a destruir a nossa vida. Passamos então para o verso 22 do capítulo 7, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O apóstolo está dizendo que, quando a gente para pensar, a gente chega à conclusão de que vale a pena seguir a orientação de Deus. Quando a gente reserva o tempo de meditar na palavra de Deus, de orar, a gente vê o quanto é bom. Mas Satanás vai encher a nossa agenda de outras coisas para que a gente não faça isso. O apóstolo está dizendo aqui, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por aquilo que o apóstolo está dizendo aqui, parece que a gente não tem saída. Que fazer? Ele termina agora com uma pergunta, mas no último verso ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E a gente termina o capítulo ainda com esta dúvida, e agora, diante desta nossa tendência para o pecado, mesmo sabendo que nós morremos para a vida velha e renascemos para uma nova vida em que Cristo é Senhor. E então ele entra no capítulo 8, e ele entra já dizendo, versículo 1, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Se, por nossa própria conta, estamos limitados diante desta nossa humanidade e a nossa tendência para o erro, o Espírito da vida, aquele que o Senhor Jesus deixou conosco, Ele é que nos livra. Ele é que faz com que nós possamos então caminhar na nossa vida, caminhar com resultados positivos de vida. E então, no versículo 4, ele vai dizer, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele diz que porque nós temos esse Espírito da vida, então agora nós temos a condição de não mais tentar colocar em prática aqueles princípios diante da nossa própria humanidade, mas esse Espírito de vida é que faz com que os princípios de Deus possam ser realidade em nós. Sozinhos não conseguimos, mas por meio do Espírito é que obtemos isso. E então, no versículo 9, ele vai dizer, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele diz então que nós não estamos na carne, mas no Espírito. Quando nós recebemos a Jesus como Salvador, o Espírito de Deus vem habitar em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer isso, que cada um, no momento em que creu, recebeu o selo da promessa, a presença do Espírito de Deus em nós. E é esse Espírito que nos alerta quanto ao pecado. É esse Espírito que faz com que, se antigamente, antes de ter a Jesus como Salvador,
se na nossa vida o cometer o pecado era algo que era simples, que acontecia e você talvez não estava nem aí para isso, mas agora o Espírito alerta, o Espírito mostra de que isso que você está fazendo não está de acordo com os princípios daquele que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E então o versículo 11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O que o apóstolo Paulo está dizendo é de que Cristo morreu. Ele morreu levando sobre si o nosso pecado, mas a morte não pôde detê-lo. Foi o poder de Deus que o levantou dos mortos. E ele está dizendo que o mesmo poder que fez com que Jesus fosse ressuscitado dos mortos, é o poder que ele deseja utilizar na nossa vida, para que na nossa vida nós sejamos vivificados. Que não estejamos naquela condição de dormindo no meio de mortos, que não estejamos com a nossa vida tendo práticas de quem está destinado à morte eterna, porque não conhece a Jesus Cristo, mas o seu Espírito em nós, nos dá a possibilidade de termos a nossa vida vivificada, transformada. Aquilo que de repente pode ser uma barreira muito grande, algo que você não consegue transpor. Talvez aquela área da sua vida onde você se sente mais fraco. E realmente nós precisamos nos sentir fracos e reconhecer que a força vem de Deus. E é o seu Espírito agindo em nós que nos fará então ter a vida onde os princípios de Deus são aplicados pelo seu Espírito que vive em nós. O que é que nos é necessário então? O que nos é necessário é que estejamos nos alimentando de Deus. Que possamos colocar em prática aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer também nesta carta aos Romanos, lá no capítulo 12. A gente lembra dos versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui no capítulo 12 é que o nosso propósito de adoração a Deus deve incluir termos o nosso corpo entregue a Ele, submisso a Ele, que a gente possa estar dizendo não apenas com os lábios, no momento que cantamos, reina em mim, mas que possamos estar fazendo com que o nosso corpo esteja passando por essa transformação que o Espírito de Deus deseja operar em nós. E nessa transformação, precisamos estar renovando a nossa mente, precisamos estar alimentando a nossa mente com a palavra de Deus, precisamos estar em comunhão com Deus através da oração, precisamos fazer com que aquilo que nós testemunhamos no batismo, de morte para a vida velha e renascimento para uma nova vida, onde Jesus é o Senhor, que isto seja realidade cada dia mais no nosso viver. Que possamos fazer com que, pelo alimentarmos-nos de Deus, tenhamos a experiência que o apóstolo Paulo apresenta aqui em toda esta carta aos Romanos. Que aquilo que ele disse aqui nesse capítulo 8, de que
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O que é importante? Em primeiro lugar, é ter o Espírito. Porque só aquele que recebeu a Jesus como Salvador é que recebe o Espírito como moradia dentro de si. E recebe o perdão de pecados. E recebe a promessa de vida eterna com Deus no céu. Uma vida eterna que já começa daqui, o nosso relacionamento com Deus já se inicia aqui e vai se aprofundando cada vez mais na nossa vida aqui, até termos um relacionamento perfeito com Ele no céu, completo, para todo sempre. Mas o primeiro passo é podermos receber a Jesus como Salvador e Senhor. E Ele então faz com que o seu Espírito venha habitar em nós. Mas cada um que já recebeu a Jesus como Salvador, poder estar se alimentando dele, crescendo na vida com Deus, para que aquilo que Ele deseja realizar em nós possamos encontrar a força necessária para esta luta interior entre humanidade pecaminosa e espírito desejoso de realizar a vontade de Deus. E então, o versículo que citamos de Romanos 12, quando ele diz, ter a mente renovada, é para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus tem para a nossa vida é a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Versículo que citamos de João 10 diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Cristo veio para que tenhamos vida, desfrutando da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você ainda não deu este passo de dizer para o Senhor Jesus, eu quero, Senhor, que Tu sejas o meu Salvador, eu entrego a minha vida a Ti. Eu Te recebo, Senhor Jesus, como meu Salvador. E este é o momento adequado de poder dar este passo, de poder dizer, sim, Jesus, eu quero que Tu reines em mim. E você pode fazer isso no lugar em que você está dizendo para Deus, no seu coração, Deus, eu recebo a Jesus como meu Salvador e Senhor. E saiba que lá no céu estará havendo uma festa. Foi o Senhor Jesus que disse que a maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por tantos que acham que não precisam de arrependimento. E todos nós precisamos estar nos colocando diante de Deus, um Deus que é santo, entendendo que nós temos pecado, mas que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser restaurados à presença de Deus. E então você dizer para Jesus, sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. É o cumprimento do propósito maior de Deus para cada um de nós. E os que já aceitamos a Cristo, podermos nos alimentar através da palavra de Deus, através da oração, da consciência de que o pecado na nossa carne
deve ser mortificado pelo agir do Espírito vivificador. O Espírito que nos vivifica, que faz com que a nossa vida desfrute da vida que Jesus preparou para nós. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra que nos mostra quem somos, mostra as nossas falhas, as nossas fraquezas, mas mostra também, Pai, que o Teu propósito para a nossa vida é um propósito de restauração, é um propósito de renovo, é um propósito de revivificação. Que assim, Senhor, a nossa vida esteja sendo cada dia mais vivificada pelo Teu Espírito, que possamos estar buscando a realização da Tua vontade, e para isso, buscando nos alimentar de Ti, em oração, na meditação da Tua palavra, crescendo no conhecimento a Teu respeito, e a respeito da vida que Tu desejas que estejamos vivendo. Assim, Pai, continua a falar a cada um de nós e dá-nos a disposição de colocar em prática o que a Tua palavra nos traz, colocar em prática a orientação para o nosso dia a dia, de tal maneira que o mundo esteja vendo Jesus Cristo em nós. E se alguém entrou aqui sem ter dado ainda o passo de abrir o seu coração para que Jesus seja Salvador e Senhor, que nesta hora o Teu Espírito esteja confirmando e que pessoas possam confessar que Jesus Cristo passa a ser seu Senhor e Salvador. Assim, Pai, age com o Teu Espírito em cada um de nós. É o que suplicamos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.